Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 21ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel, Faués Salmem, Flávio Luiz Ambrosini, presente. Fredes Correia Leite, Hélio Migliari Filho, José Claudinei Messias, José Roberto Nunes, Oswaldo Barbosa, Salim Matra, Silvanei Rodrigues, Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos 211, 213, 219, 227, 231, 237, 243, 252, 253, 257, 281, 284, 286, 295, 302, 314, 339, 362/2008 do vereador Edivaldo Luciabel, 223, 293, 338/2008 do vereador Flávio Luiz Ambrosini, 289/2008 do vereador José Claudinei Messias, 336/2008 do vereador Faués Salmem, 312/2008 do vereador Fredes Correia Leite. Telegramas do Ministério da Saúde, referentes à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças encaminha demonstrativo resumido das transferências de recursos da União à Prefeitura Municipal. Câmara Municipal de Canitar manifesta apoio ao requerimento número 355/2008, de autoria do vereador Salim Matra, que pleiteia a construção de um hospital público regional em Ourinhos. União dos Municípios da Média Sorocabana comunica a publicação de abertura de licitação para a pavimentação da SP 225, trecho Ipauçu-Bauru, bem como a abertura de licitação para as obras de duplicação da rodovia Raposo Tavares, trecho Piraju-Ourinhos. Ofício número 349/21/2008. Ourinhos, 13 de junho de 2008. Excelentíssimo senhor André Luiz Camargo Melo, secretário municipal de administração de Ourinhos, tem a honra de vir a Vossa Excelência, por esta e na melhor forma de direito, em atenção ao ofício número 99/01/2008, que trata de convite para esclarecimentos junto aos senhores vereadores quanto às obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Informar que está à inteira disposição da edilidade, bastando para tanto a Câmara Municipal designar dia e horário para comparecimento com o objetivo de
dirimir as questões necessárias. Outros, sim, em virtude de compromissos já agendados, as datas a serem designadas não poderão coincidir com os dias 16 e 23 de junho próximo. Por sua vez, tendo em vista o assunto ser de interesse público, manifesta-se desejar no sentido de que as arguições sejam realizadas em plenário para pronto conhecimento da população, quer seja em decorrência da presença pessoal daqueles que acompanham os augustos trabalhos da Câmara, quer seja em decorrência dos que assistam às sessões transmitidas por canal de televisão e rede mundial de computadores. Sem mais para o momento, e esperando poder contar com a sempre pronta colaboração de Vossas Excelências, reiteramos nossos protestos de estimas e apreço. Atenciosamente, André Luiz Camargo Melo, Secretário Municipal de Administração. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 46, 2008, senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Projeto de lei número 47, 2008, o chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Turismo, bem como assinar os respectivos termos aditivos posteriores, objetivando o recebimento de recursos financeiros destinados à construção de área de lazer no Jardim Industrial e da outras providências. Projeto de decreto legislativo no 4/2008 do vereador Oswaldo Barbosa, que outorga o título de cidadã oriense à senhora Amália Barreiros Correia. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2008 do vereador Edivaldo Luciabel, que outorga o título de cidadão oriense ao tenente-coronel PM Daniel Antônio Cinto. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos em vetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação. Ao veto total número 05/2008. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes em matéria supra, da iniciativa do senhor Prefeito Municipal, ao projeto de lei número 84/2007, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, que altera a redação da ementa e do artigo 1º da lei número 5.172, de 10 de agosto de 2007, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de convênio e aditivos com estabelecimentos privados de ensino não gratuito, de qualquer grau, e da outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de junho de 2008. Fredes Correia Leite, relator. Fauel Salmen, presidente. José Claudinei Messias, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação. Ao veto total número 06/2008. Senhor presidente, após realizada as indispensáveis análises referentes à matéria supra, da iniciativa do senhor Prefeito Municipal, ao projeto de lei número 12/2008, de autoria do vereador Fauel Salmen, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de taxímetro simplificado em táxis da cidade, institui a unidade taximétrica, UT, e dá outras providências, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de junho de 2008. Fredes Correia Leite, relator. Fauel Salmen, presidente. José Claudinei Messias, membro. Os vetos, cujos pareceres acabam de ser lidos, serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres conforme preceitua o regimento interno.
Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 407/2008. Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Centro Municipal de Estudos Ambientais. 408/08. Requer informações sobre o atendimento protético dentário em Ourinhos. 409/08. Requer informações sobre a participação de Ourinhos em programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 410/08. Requer informações sobre a possibilidade de se legislar visando ampliar o período de licença paternidade dos funcionários públicos para 15 dias úteis. 411/08. Requer informações a respeito das exigências de um sistema de auditoria sobre as contas da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 412/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se notificar o proprietário do terreno localizado na esquina da Avenida Domingos Camerlim do Caló com a Rua Liberdade, para que providencie a construção de mureta e calçada. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 413/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o Passe Saúde para transporte coletivo municipal ou intermunicipal de usuário do Sistema Único de Saúde, SUS, que necessitem de exames laboratoriais especializados. 414/08. Requer informações a respeito da participação de Ourinhos na Carta de Acordo para execução do Programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 415/08. Requer informações sobre a possibilidade de se pintar a unidade de saúde da família da Vila Nova Sá. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 416/08. Requer informações sobre grupo de teatro existente em Ourinhos, 417/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se criar, vinculada à Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Econômico, a Câmara Setorial de Geração de Empregos e Formalização da Economia. 418/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se regulamentar o tráfego de caminhões e outros veículos pesados no perímetro urbano de Ourinhos. Requerimentos do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 419/08. Reitera em seu inteiro teor o requerimento número 85/2008, que solicita providência para a notificação de proprietários de imóveis localizados na rua Gaspar Ricardo, esquina com a rua Mato Grosso, Vila Nova. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 420/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar o projeto Faculdade Participativa. 421/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar a campanha Ourinhos Mais Bonita, visando a melhoria no aspecto visual da cidade. 422/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar o levantamento de bens municipais inservíveis e a posterior venda a interessados. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 423/08. Requer informações sobre a possibilidade de se trocar o alambrado da Unidade Básica de Saúde da Vila Odilon. Requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, 424/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar a campanha Doe Seu Troco para o Papai Noel, 425/08. Requer informações a respeito do atendimento prestado a munícipes com deficiência auditiva total, 426/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se instituir, com urgência, o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Requerimentos do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 427/08. Requer informações a respeito da possibilidade de pintar o prédio do posto de saúde da Vila Odilon. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 428/08. Requer informações a respeito da possibilidade de se disponibilizar
a emissão da segunda via de tributos municipais no site da Prefeitura Municipal. 429/08, requer informações a respeito da possibilidade de se legislar, tornando obrigatória a fixação de cartazes alertando sobre a importância da higienização de latas de refrigerantes, sucos, cervejas e similares, antes do consumo. 430/08, requer informações a respeito das técnicas de tratamento mental adotadas em Ourinhos. 431/08, requer informações sobre a possibilidade de se implantar o projeto Aldeia da Criança. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicações de números 359 a 361/2008, todas de autoria do vereador Faué Salmem. Indica a necessidade de se erradicar 2 árvores próximas ao número 85 da rua Pelegrino da Dona, Vila Musa. Indica a necessidade de se erradicar 2 árvores de frente e ao lado do número 1390, na rua Paraná, Jardim Matilde. Indica a necessidade urgente de rebaixamento de meio-fio de frente ao prédio situado na rua Expedicionário, ao lado do número 1661, Jardim Matilde. Moções de números 362 e 363/2008, de autoria da vereadora Terezinha Paixão Bueno. Solicita capinação e limpeza na rua 11, Jardim São Francisco. Solicita implantação de rampa de acesso para pessoas com deficiência física na rua São Paulo, próximo à Galeria Vitória. Moções de números 364 a 366/2008, todas de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Indica a necessidade de se efetuar poda de árvore próximo ao número 50 da rua Chile, Vila Recreio. Indica a necessidade de se programar pintura de sinalização de solo nos cruzamentos das ruas do conjunto residencial de interesse social Itajubi. Solicita limpeza e roçado no terreno do antigo centro comunitário da Vila Odilon. Moções de número 756 a 771/2008, todas de autoria do vereador Frednes Correia Leite. De congratulações à empresa Carver Comércio e Representação, Casa Alberto, Casa da Borracha, Casa das Baterias, Casa das Fraldas, Casa das Lonas, Casa das Portas e Janelas, Casa de Carnes Que Carne, Casa de Carnes Miranda, Casa de Carnes São Roque, Casa de Esportes São Luís, Casa de Frios Zava, Casa dos Colchões, Casa Joana Dark, Casa Matachana e Casa Nova Materiais para Construção, pelos excelentes serviços prestados à nossa comunidade. Moções de número 772 a 942/2008, todas de autoria do vereador Edivaldo Sabel. Difusivo congratulações pela participação no sucesso absoluto da 42ª Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos, FAP. Moção número 957 e 958/2008, de autoria do vereador Edivaldo Sabel. De congratulações à empresa Guardiã Segurança e Monitoramento pelo apoio dado à Polícia Militar na 42ª Feira Agropecuária Industrial. De congratulações ao renomado locutor de rodeios Antônio Carlos da Silva, conhecido como Boca de Vulcão. Moção número 959/2008, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. De congratulações pelo Dia do Centenário da Migração Japonesa, comemorado em 18 de junho. Moções de números 961 a 970/2008, todas de autoria do vereador Faué Salmem. De congratulações ao senhor Leonel Durante pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade.
De congratulações ao Dr. José Jaime Agudo pelo belíssimo trabalho que desenvolvendo como médico terapeuta em nossa cidade. De congratulações ao Dr. Luiz Eduardo Teixeira Piotto pelo belíssimo trabalho que desenvolvendo como cirurgião dentista em nossa cidade. De congratulações ao senhor José Humberto Age pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. De congratulações ao Dr. Márcio Aurélio Costa Júnior pelo belíssimo trabalho desenvolvendo como advogado em nossa cidade. De congratulações ao Dr. André Luiz Camargo Melo pelo belíssimo trabalho desenvolvendo como advogado em nossa cidade. De congratulações ao Dr. Luiz Antônio Bergamin Vanzella pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. De congratulações ao Dr. Edson Eide Cuniocha pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. De congratulações ao Dr. Arnaldo Nunes pelo belíssimo trabalho que vem realizando como advogado em nossa cidade. De congratulações ao Dr. Antônio José Romano Curia pelo belíssimo trabalho que vem realizando como advogado em nossa cidade. Moções de número 973 e 974/2008, de autoria do vereador José Claudinei Messias. De congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Dorotildes Bonini Gonçalves, pela realização da belíssima festa junina, intitulada Arte e Cultura Junina 4. De repúdio à tramitação da PEC 12, que trata de mudança nas regras de pagamento dos precatórios atrasados no Senado Federal. Senhor presidente, lida todas as moções. As moções de congratulações lidas e a moção de repúdio serão deliberadas no presente expediente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento, questão de ordem, vereador Edivaldo Lúcio Abel. A mesa ouvido plenário que os requerimentos e as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador, coloco em deliberação o requerimento do mesmo. Em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se alguma matéria ser destacada para discussão e votação. Não. Moção. Coloco em discussão os requerimentos de números 407 e 431 de 2008 e as moções de números 756 a 942, 957 a 959, 961 a 970, 973 e 974, com exceção da matéria destacada. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Coloco em discussão a moção de número 954 do vereador José Claudinei Messias. 974, desculpa. Em discussão. 5 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes, também aqueles que nos acompanham ao vivo pela TV Câmara e pela internet, boa noite. Excelência, essa moção, ela trata de um assunto que aflige milhares, para não dizer, se chegar na casa de milhões de brasileiros, especialmente aqueles que têm um precatório a receber, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Excelência, nós tivemos em Brasília, na semana passada, tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar com o senador Marco Maciel, colocando a preocupação de brasileiros, cidadãos brasileiros que contribuem com seus impostos, mas que, face a uma dívida do Estado, seja ele do âmbito, como eu disse, do âmbito municipal, estadual ou federal, tem agora o risco de se oficializar o calote. O calote do governo. Excelência, qualquer um de nós, se devermos para o Estado, as ações são duras na execução.
entra-se na dívida ativa e por aí vai. E o cidadão é obrigado a pagar. Agora, quando um governo deve para o cidadão, Excelência, seja por uma ação trabalhista, seja por uma indenização por desapropriação, enfim, qualquer que seja esse débito, e o maior devedor hoje é o governo federal, Excelência, com essa PEC, que já está indo para votação, teve uma votação simbólica na semana passada e foi aprovada, corre-se o risco de efetivamente de se oficializar o calote. Excelência, aqui no texto da moção, nós entramos mais a fundo no assunto e chega-se ao absurdo, Excelência, de nessa PEC propor um leilão do precatório, onde aquele que oferecer o deságio menor, ou seja, o desconto maior para o governo, pode ter o seu precatório pago. Corre-se o risco de tirar a ordem cronológica de pagamentos de precatórios, Excelência. E o que é mais grave, Excelência? Nós temos milhares de aposentados e pensionistas de empresas ou do próprio setor público que correm o risco de nunca receberem seus direitos, Excelência. De nunca verem aquele dinheiro que lhes é devido. Que quando chega a ser precatório, uma dívida, é porque já houve um processo judicial tramitando. Já houve uma condenação, Excelência, contra o Estado. Então, na hora de cobrar, o governo joga para o precatório. Hoje, em média, pode-se chegar a 15 anos. Mas a forma como a PEC está, Excelência, só para citar um exemplo, um precatório que seja lançado no ano de 2009 pode chegar ao cúmulo de demorar 42 anos para ser quitado. Considerando que um cidadão, para que tenha um precatório junto ao Estado, ele não vai ser um recém-adquirir a maioridade, com 18, 19 anos, ele vai ter que prestar um serviço, ter direito a algo e buscar esse direito. Então, geralmente, Excelência, existe um estudo que aponta que acima dos 40 a 45 anos de idade, a grande maioria, pode ocorrer exceções com idades menores, o cidadão passa a ter direito a algum processo, algum direito a ser devido, o próprio INSS, enfim. E esse precatório, Excelência, dificilmente ele vai estar recebendo. E ainda assim, sem as devidas correções, Excelência. Existe um estudo que aponta que, da maneira como está, um precatório que seja lançado em 2010 nunca vai ser recebido. Então fica aqui, Excelência, essa nota de repúdio será encaminhada a todas as lideranças dos partidos na Câmara, no Senado Federal, para que haja efetivamente uma sensibilização dos senhores senadores e que eles votem com o povo, Excelência, porque esse será o verdadeiro prejudicado. Então, agradeço e que realmente, Excelência, possa haver uma grande mobilização da população brasileira, que as câmaras, que são a base da sustentação política nacional, nós possamos ter uma manifestação como essa. Obrigado, Excelência. Alguém mais gostaria de falar sobre a moção? Consulte, senhores vereadores. Eu coloco em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Como todos sabem, o expediente hoje é reduzido a 30 minutos. Portanto, suspendo a sessão para o intervalo regimental.
É aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça chamada de votação. A nova chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Paué Salmem. Flávio Luiz Nebrozinho, presente. Fred Correia Leite. Hélio Guilherme Filho. José Claudinei Messias. Obrigado, excelência. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação da matéria previamente pautada. Coloco em discussão o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido às contas da administração municipal, atinentes ao exercício de 2004. Processo TC 1713/026/2004. Com o acolhimento da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Em discussão. Com a palavra, vereador Silvanei Rodrigues, 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui essa noite de ler algumas partes, alguns trechos aqui, que foi dado o parecer do Tribunal de Contas. Os autos revelam que o município cumpriu os limites constitucionais e legais de aplicação no ensino fundamental, na saúde e em despesa com pessoal. O resultado da situação financeira fica longe, em termos absolutos, de merecer elogio. O quadro demonstrativo elaborado pela auditoria revela resultado deficitário do município de 11 milhões. Em termos relativos, porém, o resultado deve ser aprovado, porque bem melhor que do exercício anterior, que apontou o resultado deficitário, mais de 13 milhões. De outra parte, as falhas apontadas pela auditoria são, em grande parte, tipicamente formais e, portanto, de menor gravidade. É o que ocorre, por exemplo, com impropriedades apontadas nos itens dívida ativa, divergência entre informado pelo setor de tributação e o constante da peça contábil. Falta de vinculação em conta bancária específica dos recursos próprios, divergências de dados, intervenções da Santa Casa. Para muitas das falhas apontadas, justificativas, anunciaram providências regularizadoras, cuja efetiva implementação deverá ser verificada pela auditoria na próxima inspeção. Nesse contexto, as falhas subsistentes não implicam, por sua natureza e quantidade, desaprovação das contas. Justificam apenas ressalvas e recomendação ao senhor prefeito de adoção de providência efetiva para que seja regularizado as despesas com auxílio, subvenção e contribuição concedidas às demissões e o servidor deve ser objeto de processo específico nos termos da instrução desta Corte. Desta forma, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas, ora em exame. Cláudio Ferraz de Alvarenga, conselheiro. Senhor presidente, veja bem, nós estamos aqui lendo o parecer do Tribunal de Contas e deixar bem claro que essas contas, essa noite, o porquê que nós estamos pedindo aprovação. Vejam por que as contas do senhor prefeito municipal, do ex-prefeito municipal, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Reajuste salarial, porque deu 10% aos servidores públicos. Reajuste salarial, porque deu 10% aos servidores públicos no ano de 2004, dentro dos 6 meses, que foi no mês de maio, quando teria que ter sido no mês de março, como nós fizemos aqui nesta casa. Quero deixar registrado aqui nesta casa, senhor. Senhor prefeito municipal, ex-prefeito, entendendo no momento, e vendo a dificuldade dos servidores públicos, aplicou-se os 10% para que fosse
mesmo sabendo que poderia sofrer sanções do Tribunal de Contas, estão aqui hoje. Regime de previdenciário, encargos sociais, pagamento irregular de hora extras aos servidores públicos. Servidores públicos esses que nós sabemos da necessidade, das dificuldades de muitos servidores, ou por isso que recebem hora extra. E isso acontece até hoje. Muitos servidores que ganham aí pouco mais de R$400 e têm-se família para tratar. Pagamento irregular de hora extra. Esse foi outro apontamento das contas. Pagamento de adicional de salubridade, que se paga até hoje a esses servidores públicos, que é um direito desses servidores públicos esses que não vêm tendo seus reajustes à altura daquilo que é a necessidade desses servidores. Contratações de estagiárias. Atire a primeira pedra aquele que achar que no governo hoje atual não se paga hora extra, não se tem estagiária, seja esse partido mais radical ou não, que atire a primeira pedra. Nós não estamos fugindo aqui da responsabilidade, não, senhor presidente. Nós temos aqui, esses são os pareceres do tribunal, com todo respeito a esta casa. Mas se aponta a contratação de estagiários, verifique esses, senhores, no governo hoje se tem estagiário. Se tem aí servidores públicos recebendo insalubridade, a única coisa que nós não vamos ver é o reajuste de 10%, tão esperado por esses servidores públicos, que não foi dado pelo atual governo do PSDB. Remuneração dos agentes políticos, que foi aprovado por esta casa, por a grande maioria que hoje se encontra aqui, novamente nesta casa, e que aprovou, e naquele momento não apontou irregularidade. Se passou projeto por esta casa, tem a responsabilidade, nós também, aqueles que aprovaram aqui esse projeto. Acúmulo de cargo de vice-prefeito, tesouraria, patrimoniais, almoxerifados e bens. Almoxerifado fala que sim, de medicamentos que foram mandados no final do ano de 2004, e o governo fez-se, quando manda e tenta se devolver, e eles empurram para os municípios, já com data de validade bem curta, foi mandado a todos os municípios, e não só esse município que passa por esses problemas. Eu tenho mais funcionários, senhor presidente. Servidores de outra esfera de governo, seção de servidores municipais. Quando nós entramos hoje em delegacias, qualquer repartição pública, municipais, onde que não tem uns servidores públicos municipais trabalhando nessas esferas? Que esta casa, todos nós, a população, a imprensa tem conhecimento. Todos nós temos conhecimento. Não estamos aqui defendendo que não houve, que não teve alguma irregularidade. Teve sim, senhor presidente. Mas são as irregularidades dos dias a dias, que vêm de governos para governos se passando, e sempre for aprovado aqui por esta casa. As contas do senhor prefeito municipal, o senhor Toshio Misato, foi aprovado no mês de fevereiro ou março por esta casa, sendo esse favorável ou não aquele. Vereadores do PTB, do PSDC, sempre estiveram, salvo algum que não votou, esse ou aquele, mas nunca levamos as coisas desta forma que nós estamos vendo hoje. Nós não estamos vendo aqui nada que não seja administrativo. Servidor em desvio de função, que nós sabemos que tem no governo passado, no retrasado, vai ter no próximo. Fica aqui um pedido para que fosse aprovado essas contas, para que se mostrasse todas as realidades, que a imprensa passasse esse relatório do Tribunal de Contas, o porquê que a conta não está sendo aprovada essa noite.
que não apontassem um ou dois itens, não, só medicamento, que falassem também, tivessem coragem, esse ou aquele, de falar do salário dos servidores que foi dado 10%, e por isso que essas contas estão sendo reprovadas pelo Tribunal de Contas. São itens, senhor presidente, que passa a ser política. Hoje, nós estamos fazendo uma discussão política, porque o parecer do Tribunal de Contas, ele é muito claro em seus. Nós não estamos aqui defendendo esse ou aquele, não. Nós estamos pegando aqui, lendo todos os itens. Encargos sociais, contratação estagiária, que nós já falamos, servidor desvio de função e outras coisas. Mas irregularidade essa que teve voto favorável também lá no Tribunal de Contas. Por isso eu peço, essa noite, que seja aprovado, que seja considerado uma questão não política, e sim a realidade dessa ou daquela administração, mas que seja votado sendo favorável às contas, porque está aqui o relatório para ser passado para todos o porquê que as contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Parecer. Com a palavra, o vereador Hélio Milhar, por 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, julgar o que vai ser não posso. Julgar o que já foi, de anos atrás, também não posso. Essa comissão de finanças desta casa foi efetivamente montada para ser julgado o parecer do tribunal. Se o parecer do tribunal não serve para nada, não precisaria ser lido somente um parecer de um membro desse Tribunal do Estado, de Contas do Estado. A saúde foi compensada em 2005, porque ficaram devendo 1.300.000. Isso até foi discutido aqui no início desta casa, desta gestão, em 2005. Ou seja, a atual secretária de Saúde teve que ser uma heroína para poder pagar o que ficou em débito. Os demais pareceres dos demais membros do Tribunal de Contas, por que não foram lidos aqui? Nada são 10% da diferença de contabilidade, que 0 é igual a 0, em qualquer contabilidade no mundo. Não estou julgando a pessoa e nem tenho capacidade. Esta comissão também não julgou nem a pessoa e nem tem essa capacidade do ex-prefeito. Julgou o homem como prefeito na época. Citar determinadas passagens onde foram regularizadas determinadas contas no governo seguinte, sendo que a maioria ainda ficou com débito de deu quase 10% de um orçamento daquele ano. Portanto, não sei o que será deste atual governo. E não sei o que foi as contas anteriores de governos passados. O que essa comissão sabe, o que foi esta conta de 2004, de então do senhor prefeito da época, Claudemir. E mais nada. Se tem alguma irregularidade no governo atual, isso vai ser discutido, vai ser votado no futuro. Não tem caráter político o que a comissão tomou como decisão de analisar a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dos membros que ali votaram, um só foi contra, que foi assim citado o membro do nobre vereador aqui, como disse, enquanto na tribuna. Gostaria, sim, que todos os servidores tivessem, então, um aumento digno daquilo que ele é capaz. Não só alguns ter a hora extra. Porque o próprio servidor que não tem hora extra e acha que merece, também critica os que têm. Agora, tem algumas contas que muitos servidores não poderiam nem dormir
para cobrir a hora extra que tinham. E assim por diante, são exemplos mínimos, banais. Mas no bojo, no total, o que nós estamos julgando aqui é o parecer do Tribunal do Estado de São Paulo. Não a pessoa do ex-prefeito, nada mais que isso. Acredito que quem assume o cargo de prefeito não está ali porque foi colocado um revólver na sua cabeça para assumir aquele cargo ou para ele ser candidato. Foi porque tem que ter responsabilidade. E se governos passados virou um vício que chegar até aqui agora, então que se abote esse vício a partir dessa gestão do governo Toshio Bissato. Se esses vícios são errados e manter a coisa errada, então para que existe a população? Ou começa uma ironia já dos 9 meses de vida intrauterina, ou não tem perspectiva de vida, e que a coisa errada seja aprovada. Jamais quero ser o Marte de mudança, jamais. Nem tenho essa pretensão, e nem tenho essa vaidade. Mas posso assumir a responsabilidade como presidente dessa comissão, que, nem por ironia, essa conta, ou melhor, o parecer do Tribunal do Estado, em função do que foi o governo do ex-prefeito, tem de caráter político. Ela é plenamente técnica. Sorte que algumas contas, aí dá-se ainda mais um prazo de 1 ano, para que possa refazê-las, deixando ela na contabilidade de 0 igual a 0. Pelo menos foi assim que eu aprendi, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra, vereador Divaldo Luciabel. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa. Senhor presidente, eu serei breve, apenas para dizer que eu acompanho o raciocínio e a posição da comissão desta casa. Eu também acompanho o que foi feito e o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu seria muito incoerente se eu não o fizesse. Por quê? Porque na administração passada, durante os 4 anos, este vereador veio a essa tribuna e apontou estas mesmas irregularidades que estão sendo apontadas pelo Tribunal de Contas. Nós já havíamos chamado a atenção, nós já havíamos cobrado da administração passada e tínhamos certeza que isso aconteceria. Se existem irregularidades nesta administração, com certeza o Tribunal de Contas vai apontar também. E seremos obrigados a votar favorável ao Tribunal de Contas. É somente isso, senhor presidente, que eu gostaria de acompanhar o trabalho da comissão e parabenizar o parecer e dizer que estaremos também acompanhando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra, vereador Salim Mato. Presidente e nós, vereadores, mais uma vez a democracia se faz realizar nesta casa. As opiniões são discutidas, são abertas, e cada um com seu direito, e todas aqui expostas nessa tribuna, com toda a alhaneza, como está acontecendo neste momento, senhor presidente. Mas, dentro de um contexto em que nós tivemos uma prestação de contas de uma gestão, infringências a qual eu vou ler mais ou menos por alto aqui, senhor presidente, que já estão no relatório, mas só para a questão de que aqueles que nos ouvem possam ter ideia do porquê que se pensou, porquê que se fez. Então, nós temos aqui alguns itens, que são muitos,
Planejamento da gestão pública, a ausência no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, da quantificação financeira dos programas, projetos e outras despesas delas decorrentes de forma individualizada. A ausência de previsão e ou autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a criação de cargos, empregos e funções públicas e para admissão e ou contratação de pessoal. Não realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O anexo das metas fiscais não previram as metas em valores correntes e constantes para o exercício, para os 2 exercícios seguintes. Não elaboração do plano diretor. Senhor presidente, só aqui nós vemos algumas coisas que nós estamos batendo na cabeça do senhor prefeito para que não cometa os mesmos erros de não fazer o que está escrito aqui. Cumprir a lei. Ele precisa cumprir a lei por não passar por esse processo. Fiscalização das receitas. Divergências apuradas entre as receitas de IPVA, ITR, LC e Fundep, informadas pelo governo estadual e o federal, e os valores contabilizados pela prefeitura, não sendo apresentadas justificativas satisfatórias. Senhor presidente, são infringências de natureza burocrática não conferidas. Não houve repasse integral da receita decorrente da taxa de coleta de lixo e de limpeza urbana à autarquia municipal, contrariando a legislação municipal pertinente. Dívida ativa. Ineficiência nos procedimentos adotados para a exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa em face do aumento de saldo da conta e o baixo percentual da recuperação. Substancial divergência do saldo da dívida ativa apurado nos livros e o registro nas peças contábeis. Multas de trânsito e sua aplicação. Não aplicação integral das receitas de multas de trânsito. Existência de saldo menor na conta bancária com proposta de restituição. Aplicação no ensino. Utilização indevida dos recursos do Fundef com proposta de restituição à conta. Despesas com saúde. Não houve aplicação mínima determinada pela Constituição Federal. Preenchimento incorreto da planilha CIOPS, ocasionando distorção na apuração do resultado. O Plano Municipal de Saúde não contém o cronograma físico-financeiro das metas estabelecidas por exercício, prejudicando a verificação no seu atendimento. Não apresentação de processo de adiantamentos coletados por amostragem, os quais não se encontram nos arquivos da Prefeitura, prejudicando a verificação da legalidade da despesa. Pagamentos de diárias com critérios não estabelecidos na legislação municipal e sem regular liquidação. Diversos processos de despesas não foram localizados nos arquivos da Prefeitura. Resultado financeiro e econômico. Elevado déficit financeiro equivalente a 10% da receita no exercício. Aqui. Tudo isso já foi dito, só estou rememorando porque este foi um saldo. Aqui tem a consistência das peças contábeis, diferenças apuradas, peças contábeis, divergências apuradas nos demonstrativos contábeis, restos a pagar no balanço patrimonial, alteração no sistema de contabilidade no meado do último ano de gestão, contribui para impropriedades anotadas. Licitações, eu não vou ler isso aqui, mais chega, né? Acho que é bastante. Pessoal, aqui vale a pena. Funções típicas de cargos efetivos, almoxarife, controlador do patrimônio, contador e procurador jurídico, foram desempenhados por servidores ocupantes de cargos em comissão externa, em desacordo com a Constituição Federal. A ausência de servidores responsáveis nas respectivas áreas citadas dificultou sobremaneira a inspeção in loco. Ajuste salarial acima da inflação anual, contrariando o dispositivo da lei eleitoral. A ausência de recolhimentos relativos ao INSS incidentes sobre pagamentos efetuados aos estagiários, face ao desvirtuamento da finalidade da contratação. Senhor presidente, aqui, vai aí por aí adiante, quer dizer, esse relatório que o Tribunal de Contas nos oferece, nos deixa um tanto preocupado,
E, portanto, por essa razão, em face das dúvidas aqui sugeridas, eu acho por bem, do ponto de vista ético, fazer o meu voto a favor desse relatório, em função daquilo que nós devemos ter como obrigação, preservar a situação da moral e da ética no manejo público, para que, então, nas próximas gestões, nós possamos realmente mudar os vícios e costumes que existem ainda na administração pública. Salve-se o nosso prefeito, se ele cometer alguns enganos. Será condenado também. Continua a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis ao parecer prévio do Tribunal de Contas, digam sim. E os contrários, digam não. Edivaldo Luciabel? Sim. Fauel Salmem? Sim. Flávio Luiz Abrozin, não. Fred Corrêa Leite? Não. Hélio Migliari Filho? Sim. José Claudinei Messias? Não. José Roberto Nunes? Oswaldo Barbosa? Não. Salim Mata? Silvonei Rodrigues? Terezinha Paixão Bueno? Senhor presidente, 6 votos não, 5 favoráveis. Como a matéria necessita de 2/3, portanto 8 votos, para sua rejeição, e considerando que houve 6 votos sim e 5 votos não, fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas. Determina a Secretaria da Casa a elaboração do decreto legislativo rejeitando as contas do exercício de 2004. Consulto Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não havendo orador inscrito, conforme preceitua o artigo 120, parágrafo 2º do regimento interno desta edilidade, convoco os senhores vereadores para a 6ª sessão extraordinária que será realizada logo após esta sessão, para a segunda discussão e votação de proposta de emenda à lei orgânica, de autoria dos vereadores Oswaldo Barbosa, Flávio Luiz Abrozin, José Roberto Nunes e Silvonei Rodrigues, e de projeto de iniciativa da mesa diretora desta edilidade. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 30 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Aproveitando, gostaria que a imprensa tivesse um pouquinho de paciência, porque já iniciaremos a sessão extraordinária.